Antes de falarmos exatamente aonde que está o endereço dessa manhã, para que o Santo Espírito de Deus venha falar conosco, eu quero dar um presente para vocês, muito precioso. Na verdade, um colar para cada um, né? Que não é de bijuteria, e sim é de joia, tá? E que o cofre desse colar deve ser o coração de cada um de vocês. Amém? Abra a Bíblia de vocês. Veste o colar. Abra a Bíblia de vocês. Provérbios. No capítulo 3. Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 1. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então, você conseguirá o favor e a boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, esse conselho que nós estamos recebendo nessa noite, Pai, queremos, Pai, que como um tesouro precioso, possamos colocar ao redor do nosso pescoço para que todas as pessoas vejam, não através de qualquer objeto, mas sim pelas nossas atitudes, Senhor. Pedimos, Senhor, que a bondade e a lealdade, Senhor, seja exatamente aquilo que nos identifica nessa vida, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Esse conselho que o rei Salomão está dando aqui nessa noite, nós devemos guardar e aplicar e viver, não é? Colocando ele na mais profundeza do nosso coração e jamais nos esquecermos desta bondade e dessa lealdade. Primeiramente a Ti, Senhor, como também aos nossos próximos. Se conosco, Senhor, durante todo esse culto, Pai. Não viemos aqui nessa manhã pedindo, Senhor, somente informação, mas também a manifestação dos Seus dons, da qual o Senhor tem plena liberdade para atuar na vida de cada um, de acordo com o que o Senhor achar necessário, para benefício da Igreja do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pode parecer que não,
Mas isso que está agora colocado exatamente no pescoço de cada um é uma das joias mais preciosas que nós encontramos aqui dentro da Bíblia. Se não fosse assim, o Espírito Santo não colocaria, não sopraria, não inspiraria o rei Salomão a colocar, a escrever para que colocássemos exatamente, a bondade e a lealdade ao redor do nosso pescoço, para que todos vejam. Uma das características, que se a gente for analisar hoje, e não precisa ser com nenhum equipamento, a olhos nus nós enxergamos cada vez mais o distanciamento das pessoas de Cristo Jesus. Observamos claramente que o amor em Cristo Jesus está esfriando. Por isso que, numa das cartas, nós somos convidados a voltar no primeiro amor, para desfrutarmos exatamente, dessa vida de liberdade que o Senhor nos dá. Quando eu estava meditando exatamente nessa palavra, nesse conselho, conforme escreve aqui o rei Salomão, mais uma vez que nós sabemos que é inspirado pelo Santo Espírito de Deus, o próprio Deus soprando para que Salomão escrevesse. E me veio exatamente na hora, na mente, tanto que eu liguei para Ju, falei, Ju, faça um colar para cada um, para que eles possam usar nessa manhã. E nesse esfriamento, o que a gente observa, o que a Bíblia nos mostra? Que na época do Senhor Jesus, na época do apóstolo Paulo também, existia ainda escravos. Esses escravos era comum naquela época. Só que, conforme a lei regia naquele momento, que esse escravo, uma vez comprado, adquirido pelo um dono, ele teria a sua liberdade consolidada por lei a partir de 7 anos que ele ficasse com esse dono. Ao findar dos 7 anos, se ele fosse solteiro, ele poderia voltar ou partir para qualquer lugar que fosse, porque ele já tinha adquirido aquela liberdade. E se ele quisesse abandonar o dono, a lei já assistia a essa condição para ele. E se ele declarasse para o juiz, na frente desse juiz, que ele queria permanecer com o dono, ele era furado na orelha. Em outras palavras, isso está na Bíblia. Tá? Em outras palavras, quando as pessoas viam ele, com esse furo na orelha, já observavam que ali caminhava um escravo que amava o seu dono. E essa lei, ela se prolonga, vai colocando exatamente se esse escravo constituísse um matrimônio, tivesse filhos, enfim, tem toda uma obrigatoriedade que acompanhava essa lei. Mas o que marca exatamente aqui, e principalmente no dia que nós estamos aqui comemorando essa Santa Ceia do Senhor, que de certo modo estamos comemorando a nossa salvação, a nossa liberdade.
Mas eu creio que dentro de cada um, não com a orelha furada, mas tem uma declaração de que nós somos um escravo. E um escravo por amor. Assim como lá no passado, esse escravo, não é? Em outras palavras, rasgava a lei e continuava vivendo sob a graça desse dono. E é o que, através de Cristo Jesus, nós vivemos nos nossos dias. Amém? Porque nós declaramos aqui, embora somos livres, mas escravo por amor. Amor a Deus. Tema: confie no Senhor. Poderia dizer, confie no seu dono. Irmãos, nós encontramos nas Sagradas Escrituras vários, mas vários exemplos bíblicos de que verdadeiramente de pessoas que confiaram no Senhor. A exemplo desse escravo que permaneceu livre, mas por opção e por amor, dedicou exatamente toda a vida dele para o seu dono, e naquele instante, sendo furado na orelha, ele confiou no seu Senhor. Encontramos nessas diversas histórias de pessoas que confiaram em Deus, mesmo nos momentos de provações e tribulações, ainda não entendendo completamente o propósito de Deus. Abraão confiou e obedeceu a ele quando foi chamado para sacrificar o seu filho Isaque. Gênesis, no capítulo 22. Moisés, liderando o povo de Israel pelo deserto, confiou em Deus para prover o necessário, mesmo quando tudo parecia incerto. Êxodo, no capítulo 16 e 17. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias, não com força física, mas confiando que Deus lhe daria a vitória. 1 Samuel, no capítulo 17. Por confiar em Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 hebreus que se recusaram a adorar a estátua de ouro erguida por Nabucodonosor, foram lançados em uma fornalha ardente e saíram de lá ilesos, sem nenhum chamuscado. Daniel, no capítulo 3, dos versos 17 a 18. Todos esses exemplos nos mostram que confiar no Senhor é de fundamental importância para experimentar o seu poder e a sua direção. Quantas coisas já nos proveu esse Deus por confiarmos nele. Olha para a tua vida. O fato de estarmos aqui agora com esse colar no pescoço foi exatamente pelo fato de que confiamos no nosso dono, no nosso Senhor, no nosso libertador e no nosso Salvador. Oh, glorioso Deus! Quantos testemunhos de vitórias, né, irmãos, e de livramentos que nós temos vividos, como também ouvidos de muitas pessoas sobre a confiança em Deus e o resultado de que tiveram vitórias, tiveram livramentos. Oh, Pai eterno, o contexto histórico, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, o autor de Provérbios, transmite aqui sabedoria e confiança em Deus de uma geração para outra. Amém?
Em Provérbios, o autor ele busca guiar os fiéis daquela época, como também a nós nesta manhã, a mantermos uma vida de sabedoria, temor e retidão a Deus. Esse livro poético de Provérbios é uma coleção de ensinamentos sábios. Há quem diz que Provérbios, pelo fato dele ter 31 capítulos, é exatamente um para cada dia do mês, da qual nós devemos meditar na sabedoria ensinada, pelo Espírito Santo, soprada, inspirada pelo Espírito Santo e ensinada por Salomão para cada um de nós. Amém? O Deus de poder. Nesse capítulo 3, da qual nós estamos discorrendo, Salomão, ele fala como um pai aconselha um filho a confiar no seu Senhor e seguir as suas instruções para que obtenha uma vida abençoada e reta. E é muito bem provável, que Salomão ele esteja aqui transmitindo os mesmos ensinamentos que recebeu do seu pai, o rei Davi, durante toda a sua criação. Nós vamos observar exatamente, nestas falas, nesses posicionamentos, nesses valores, nessas joias exatamente que Salomão nos apresenta para que tenhamos e vivemos exatamente através dessas virtudes. O homem segundo o coração, seu pai, da qual ele representa. Amém? Esses versos, eles nos ensinam que ter fé em Deus deve ser o fundamento prioritário de toda a nossa vida. Essa fé, ela resultará em bênçãos, em direção e, sobretudo, a verdadeira sabedoria de como nós devemos nos proceder diante de cada situação na nossa vida. Já disse aqui que por muitas vezes a gente sofre por antecipação, vê exatamente alguns acontecimentos na nossa vida, compreendendo que, o que eu faço agora? Quando a gente diz, o que eu faço agora? Nós estamos nos esquecendo que alguém já está fazendo por nós. Esse Deus que fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. E ao examinarmos esse capítulo 3 de Provérbios, nesses versos de 1 a 8, nós veremos que como a confiança em Deus deve orientar nossas vidas, nossos pensamentos e até mesmo as nossas ações. Você já ouviu falar, que a palavra tem poder, A palavra move. Pensamentos ruins traz coisas ruins, Isso é comum a gente ouvir que nós devemos ter pensamento positivo, A primeira confiança é em mantermos uma vida de obediência. Verso 1 e 2. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Vejam isso. Podemos ouvir exatamente aqui a voz do Espírito Santo, nessas palavras de Salomão, onde que nós não devemos esquecer jamais tudo que a Bíblia escancara para cada um de nós. Não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração.
através de uma abordagem que nós observamos aqui, né? Super carinhosa, meu filho. Conforme sabemos que mesmo sendo mal, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Salomão aqui ele está se dirigindo exatamente para aquele povo de Israel naquele momento, como para nós nessa manhã, como meu filho. O próprio Deus, falando pela boca, não é? Pelas mãos de Salomão, que escreve essa preciosidade para nós. Que nesses versos, principalmente, ele está apelando para a nossa memória e a nossa obediência. Não se esqueça de minhas instruções. Minha memória tem que estar ativa, tem que estar pensante exatamente nas coisas de Deus. E se é instrução de Deus, nós temos que obedecer. Não há contestação com as coisas de Deus, muito pelo contrário. Se esquecermos essas instruções, será como desconsiderar as palavras de Deus, que segundo Salomão, podem nos levar a caminhos destrutivos. Devemos manter essas instruções sempre em mente, e principalmente na nossa vida diária, mostrando que a sabedoria não é apenas para ser ouvida, mas sim para ser praticada. Quantas coisas nós já ouvimos até aqui, irmãos? E quantas vocês têm praticado? Nós vivemos um fenômeno muito grande nos nossos dias. Por isso que eu sempre peço para que se coloque aquele louvor, né? Do Daniel de Souza, Tempos Difíceis. Hoje eu não pedi, mas nós sabemos exatamente que esses dias são difíceis. Esses dias são dias de esfriamento, de distanciamento da verdade. Qualquer coisinha que o mundo acena, não é? As pessoas focam muito mais nesse mundo que escraviza do que no Senhor que nos liberta. As pessoas estão se distanciando de Cristo Jesus. Se você observar hoje, não é? Em qualquer lugar que você vai, ou até mesmo encontrando aí um andarilho na rua, eu sempre falo, né, quando você for conversar com um andarilho, conheça a Bíblia, porque ele vai te dar um show de Bíblia. Ele sabe a Bíblia. Já leu a Bíblia em um determinado momento. Mas observamos que não tem praticado, que não praticou. Está cheio de gente que conhece a Bíblia, mas pratica? Não se esqueça dessas instruções. Bondade e lealdade tem que ser exatamente esse marco, essa joia na nossa vida. Isso aqui não são amuletos que nós estamos trazendo para vocês, porque pode se rasgar esse papel assim que vocês saírem daqui. Não tem nada nesse papel. Mas é necessário que tiramos essa escrita desse colar, não é? E aplicamos ela dentro do nosso coração. E vivemos, para que possamos viver essa atitude, essa bondade e essa lealdade em cada atitude nossa no dia a dia. Sermos a verdadeira igreja de Jesus. Nos identificarmos lá fora, não como orelha furada, mas para quem tem essa virtude de lealdade e bondade, para apresentar para as pessoas esse amor, né, da qual nós ministramos no domingo passado. Que as pessoas vejam exatamente essa bondade refletida nas nossas ações. Amém, irmãos? O glorioso Deus. Guardar no coração indica que esses ensinamentos devem ser assimilados, refletidos e praticados em todas as áreas da nossa vida.
naquilo que eu sempre falo, né? Use esse papel, que está aí agora com essas duas preciosidades penduradas no pescoço de cada um, bondade e lealdade. Use o verso dele que está em branco, não é? E coloque exatamente, não é? Escreve exatamente o que tem deixado, o que você tem deixado de bondade e lealdade sobre qualquer área da tua vida. Escreva no verso. Também não como um amuleto. Escreva no seu coração aquilo que verdadeiramente, né, você não tem praticado. Você tem ouvido, mas não tem praticado. E de certa maneira, é tudo que o inimigo quer, que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Oh, glorioso Deus! E ele continua no verso 2: se assim fizer, você viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. A bênção prometida aqui, ela depende da obediência e do compromisso de seguir os mandamentos de Deus. Não está, não é, desassociado a isso, muito pelo contrário. Devemos obedecer a esse Deus. Devemos, não é, guardar exatamente essas instruções no nosso coração, viver exatamente essas virtudes. A obediência à vontade de Deus traz recompensas espirituais, como também bênçãos materiais. Não estamos aqui, não é, como adeptos da teologia da prosperidade. Mas tudo nessa vida, irmãos, se buscarmos exatamente o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas não serão acrescentadas. A palavra já clarifica, a palavra já identifica que nós podemos esperar no Senhor, priorizando exatamente as bênçãos espirituais. As materiais serão consequência disso. Eu não preciso fazer campanha, esse papel não é campanha na tua vida, não é amuleto na tua vida. São ensinamentos, são virtudes que você tem que entronizar, que você tem que guardar ela no mais profundo do vosso ser. Amém, irmãos? E a promessa diz: viverá muitos anos. E essa promessa é uma expressão que reflete a bênção de uma vida longa e satisfatória. Bênçãos alcançarão aqueles que creem. Crer é obedecer. Crer é ter lealdade. Crer é viver nesta bondade. Oh Deus amado, na cultura hebraica, a longevidade, ela era vista como um sinal de bênção de Deus e da retidão da pessoa. Em outras palavras, quanto mais tempo essa pessoa vivesse, não é? Ela tinha exatamente essa consideração com relação à bênção de Deus. É claro que isso, não é, não significa necessariamente que a vida será isenta de dificuldades. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam que tudo na nossa vida a gente tem prova, né? Eu comentava com a Bia na situação da qual a gente viveu essa semana, como a Bíblia mostra, como a Bíblia esclarece, como ela vai mostrando exatamente os acontecimentos que estão aí todos evidentes nesse mundo, né? E eu dizia para a Bíblia, né? A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Deus, ele nos dá a chance de provar exatamente, né? De beber exatamente desses ensinamentos através das nossas atitudes. Tivemos no local, né, onde que eu fui fazer novamente o retorno,
dessa vez com as minhas vistas, sobre todo esse quadro da qual eu tenho feito esses check-ups todos, né? E ao chegarmos lá tinha um senhor, um rapaz, posso dizer assim, envelhecido talvez pela sua doença, mas devia ter o quê? Seus 30, 35 anos, se tivesse, né, Bel? Sentado, com oxigênio no nariz. Todo tempo ali de cabecinha, né, baixa, que ele estava ali aguardando uma ambulância que o transportaria para uma outra cidade. Coisas que a gente só foi constatar exatamente quando, né, o tempo foi passando. E ele ali, a irmã dele do lado. Enfim. Interessante que esse moço, quando ele pegou e levantou com aquele oxigênio, não estou falando isso em nenhum instante para me engrandecer. Muito pelo contrário. Vejam que no domingo passado nós pregamos o quê? O amor. E ele, né, pegou aquele tubo e foi andando, né? Eu já botei a mão na cadeira exatamente para acompanhar. Mas é interessante que ele chegou até perto da escada, assim, ele desceu um degrau assim, já tombou, né? Não caiu. Mas Deus viu, a Bia viu e eu também assisti. Quantas pessoas que até se afastaram, como se dissesse, né? Não fizeram absolutamente nada. Jovens ali, né? Claro que eu saltei da cadeira, eu peguei ele e pela rampa eu levei ele até a ambulância, coisa que a Bia também estava pronta para fazer. Olha como Deus nos dá a chance de demonstrarmos o verdadeiro amor às pessoas. Quantas provas de amor que você teve que de repente às vezes você até se recusou em dar essa semana. Vejam isso, irmãos. É importante nós analisarmos que sinais acompanharão aqueles que creem, e crer é exercitar o que Deus nos ensina. Escravo de Cristo Jesus, servidores de Cristo Jesus, nós temos que o representá-lo em cada lugar. Nós temos um dono. À medida que nós entramos, como nós entramos e como nós saímos. Eu estava ali para 2 procedimentos, só para que vocês tenham noção. Que as bênçãos nos acompanharão, sinais serão trazidos e as bênçãos nos acompanharão. Eu cheguei e falei para o médico, ele falou, não, o senhor está hoje aqui para isso, isso, isso. Amém. Só que quando eu remarquei, tinha 2 procedimentos a ser feitos, né? Ele já mudou o tom da conversa dele, da voz dele. Bom, fique tranquilo, né? Nós vamos fazer tudo o que o senhor quer. Vão vendo? Causa e efeito. Não pedi nada em troca, mas Deus me dá. Tem uma lista, irmãos, sinceridade, numa tela de computador, né? Dos 40, 50 nomes. Ele ia, pela lógica, me colocar num retorno de mais dias. Ele fez tudo o que eu precisava ali, sem eu ter pedido. Sinais acompanharão aqueles que creem. Nós não podemos dar a oportunidade de ser bondade para as pessoas. Não podemos abandonar a possibilidade de ser lealdade a esse Senhor. Nós o servimos, nós somos escravos dele, decidimos ser escravos dele. Percebe, irmãos?
Eu estou trazendo exatamente isso aqui, não para falar da minha pessoa, não é mais para que a gente olhe exatamente quantas coisas das quais a gente é submetido nessa vida, nesse mundão, para apresentar exatamente as virtudes para as pessoas, e às vezes a gente, né, faz assim para que uma pessoa caia. Talvez estava até sendo testado ali naquele momento, como se fosse, né? Você não pregou o amor? Viva agora! Você ouviu o amor? Você teve chance de apresentar isso no seu dia a dia? Eu não tenho dúvida disso. Amém, irmãos? O glorioso Deus. Mas seja qualquer que for a nossa necessidade, a dificuldade nesse instante, ela está sendo vivida com a graça e a proteção de Deus. Segundo, é a confiança no poder da lealdade, da bondade e da verdade. Versos 3 e 4. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prenda-as no redor do pescoço e escreva-as no fundo do teu coração. Verso 3. Como joia valiosa, bondade e lealdade deve ser exibida com muito orgulho. Não para que você seja uma pessoa orgulhosa, mas que realmente essas suas atitudes, aonde quer que a planta do teu pé pise, você mostre exatamente essas virtudes para as pessoas. Fique evidente, você não precisa ter essa placa que você está aí agora, esse colar que está pendurado agora no teu pescoço, escrito bondade e lealdade, para que as pessoas leiam. Mas sim que elas leiam as suas atitudes, que vejam exatamente o teu comportamento e encontrem essas joias dentro de você. É isso que Deus espera em cada um de nós. Amém? Oh Deus amado, a bondade e a lealdade são virtudes que refletem o caráter de Deus e devem ser características distintas na vida de quem o segue. Bondade, no hebraico, chesed, refere-se à bondade amorosa, a misericórdia, não é? E a graça de Deus. Em outras palavras, é um amor que se manifesta em ações concretas em favor dos outros. Vejam isso. A lealdade, ou hemed, está ligada à verdade, fidelidade e firmeza. Firmeza de coração, aquela certeza, aquela convicção, aquela fé. Juntas, essas virtudes formam a base de um caráter amoroso que é fiel a Deus e aos outros. A imagem de prender ao redor do pescoço simboliza o ato de manter essas virtudes constantemente visíveis e acessíveis a todos. A todos significa que o meu Deus está vendo exatamente essas virtudes reveladas em mim, como também o meu próximo. Oh Deus, como um colar de joias, estas virtudes devem brilhar em você para que todos vejam. Olha quanto testemunho Deus espera em cada um de nós. Quando a gente abre a boca, né, veja exatamente o que você está falando para as pessoas. Você pode estar dando um testemunho de Cristo Jesus, do seu dono, lá fora. Conforme o próprio apóstolo Paulo escreve, toda lei ela pode ser resumida exatamente nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas, no capítulo 5, verso 14. Escrever no coração sugere uma internalização profunda dessas virtudes.
embora não sendo um amuleto, mas eu tenho certeza que um dia você vai se lembrar que você participou de um culto com esse colar no seu pescoço. A cada atitude que você enxergar aí fora, e que às vezes a gente esquece de ser igreja aí fora, você vai se lembrar desse colar no seu pescoço. Amém. No contexto bíblico, o coração é o centro da verdade, das emoções e da moralidade. Escrever algo no coração significa torná-lo parte integrante de quem somos, afetando diretamente nossas decisões, ações e atitudes. No verso 4, então, você conseguirá o favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Deus está te vendo. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O teu próximo não é onisciente, mas através das suas atitudes Ele vai conhecer exatamente o teu caráter. Conforme escrito, o então, ele está indicando exatamente que o favor e a boa reputação são o resultado natural de mantermos a bondade e a lealdade em nosso coração e em nossas ações. Quando essas virtudes estão presentes, visíveis em nossas vidas, tanto Deus quanto as pessoas vão reconhecer e valorizar exatamente esse caráter da qual nós estamos apresentando, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento. Amém? Quando alguém é consistentemente bondoso e leal, isso naturalmente atrai respeito e admiração dos outros. Causa e efeito. A boa reputação decorre de viver de maneira íntegra e justa. O favor e a boa reputação são recompensas que Deus dá aos que servem fielmente. Faça que essa bondade e essa lealdade seja um legado na sua vida, seja uma herança exatamente aqui nos dias atuais. Essas joias, elas têm que brilhar exatamente nesse mundão. Nesse mundo que jaz no maligno, nós temos que ser exatamente essa bondade e essa lealdade aonde a planta do nosso pé pisar. Eu tenho que dar testemunho de Cristo, porque só assim eu vou arrastar pessoas para o meu convívio eclesiástico, para que essas pessoas venham a sentar ao nosso lado num culto e nos agradecer após ouvir Deus falar no coração dela, né? Obrigado por você ter me trazido até aqui. Amém? E confiança é a plena no Senhor. Versos 5 e 6. Diz a palavra: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Verso 5. Naquilo que eu sempre falo para vocês, né, irmãos, das coisinhas pequenas, como as coisas macros da nossa vida, né? Todas que nós formos fazendo, confia no Senhor, entrega para Ele. Senhor, eu vou fritar um bife. Oh, pastor exagerado. Você está tendo o livramento de não se queimar. Põe na mão do Senhor, que Ele vai fazer por ti tudo e muito mais. A confiança em Deus deve ser absoluta, sem nos apoiarmos em nossa própria sabedoria, que é e sempre será limitada. Devemos buscar a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida, confiando que Ele nos guiará pelo caminho reto.
A máxima que está aí hoje em toda a rede social, WhatsApp, Facebook, enfim, todas, indistintamente, não é? É que Deus está no controle. Será? Será que Deus está controlando exatamente a tua vida para que você apresente essa bondade e essa lealdade a cada instante da tua vida, sobre cada circunstância da tua vida? Será que você já esqueceu as ferramentas, as armas que normalmente você saía antes, né? Já armado até os dentes para enfrentar as discórdias desse mundo? Que você respondia na mesma moeda? Ou você tem apresentado para as pessoas as suas virtudes, até mesmo, não é, compreendendo que você está perdendo nesse mundo? Você pode perder nesse mundo, mas você está conquistando para Deus. Tu não leva desaforo para casa. É Deus no controle? Ou Ele te pede para te dar a outra face? Perdoar 70 vezes 7 e caminhar mais uma milha. Oh Deus, este verso é um dos mais citados em Provérbios, que esclarece a instrução clara sobre a importância de confiar em Deus plenamente em todas as áreas da nossa vida. A frase "confia no Senhor de todo o coração" enfatiza a necessidade de uma confiança total e absoluta, nas pequenas coisinhas como nas grandes. As pessoas só lembram de chamar Deus nas grandes. Oh, glorioso Deus, aqui não se trata de uma confiança parcial ou condicional, mas de uma entrega completa. Das pequenas às macros, né? Eu sei que Deus fará. Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, que eu busco, que eu peço. Oh, glorioso! A confiança em Deus deve ser prática, afetando cada decisão e aspecto de nossa vida. Lembra que eu falo aqui, né, que estou falando aqui por alguns cultos, que se você lembrar de Deus nas pequenas, vai ser uma prática da tua vida, isso vai se tornar uma ação, né, fisiológica em ti, que você jamais vai esquecer de convocar Ele sobre qualquer coisa que você for fazer, e é tudo que Ele espera em nós. Essa lealdade, porque a bondade está inserida nisso. Você sabe que Ele é bom, você sabe que a misericórdia dele dura para sempre, você sabe que Ele é infinitamente capaz. São declarações através de ações, irmãos, que nós estamos fazendo para esse Deus e Pai, que Ele espera exatamente ver essa resposta em cada um de nós. A confiança em nosso próprio entendimento pode levar ao orgulho e ao erro. Eu fiz, né? Grande coisa. Enquanto confiar no Senhor nos coloca sobre sua sábia e amorosa decisão. Verso 6. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele mostrará o caminho que deve seguir. Busque a vontade dele. O que Salomão está recomendando aqui para a nação de Israel, como para mim e para você, que em cada atitude que mantermos a dependência e a submissão em Deus, em cada decisão e ação nossa, ele está mostrando exatamente, né, que nas nossas decisões pessoais, profissionais, relacionamentos, ou até mesmo questões espirituais,
Deus, ele deve ser consultado e a sua vontade deve ser buscada. Vejam isso, irmãos. Vejam quantas vezes a gente contraria a vontade de Deus numa simples iniciativa nossa. Não é? Ele está aqui, do lado, esperando exatamente que a gente convoque para que ele, né, com um sorriso, né, imenso, vai nos atender. Bênçãos acompanharão aqueles que o solicitam, aqueles que creem. Amém? Essa é uma das falas que, né, ele confirma. Glória a Deus. E a quarta é temer. A quarta confiança é temer, aprender do Senhor e afastar-se do mal. Versos 7 a 8. A verdadeira sabedoria vem do temor a Deus e da humildade, afastando-nos do mal. Não se impressione com a sua própria sabedoria, mas adverte, né? Ou melhor, o que Salomão está dizendo, não se impressione com a sua própria sabedoria. Aqui ele está nos advertindo contra a tendência humana de confiar em sua própria inteligência e discernimento. Inteligência é dom. Discernimento é dom. Inteligência, conhecimento. E o discernimento. Busque exatamente, né, a manifestação desses dons. Quando você solicita a Deus, esses dons chegam até você, que você vai ter conhecimento e você vai ter discernimento sobre aquele acontecimento. Vejam como, né, as coisas têm que ser, tipo assim, vividas, praticadas. A palavra diz que, né, em Efésios, no capítulo 5, verso 18, parte B, sejam cheios do Espírito. Se enche do Espírito Santo. Olha quantas vezes a gente tem a oportunidade de exercitar dons que vão ficando latentes, dons que vão ficando aparentes na nossa vida. E a gente deixa de obter pelo simples fato de colocar Deus de lado. Isso aqui eu faço sozinho. Devemos depender de Deus em tudo. Não necessariamente numa coisa ou outra. À medida que nós dependemos de Deus, mais Ele vai nos responder exatamente com o poder que já age em nós. Percebe, irmãos, que são situações, não é, que unilaterais, que elas estão totalmente ligadas. Basta exatamente compreendermos que esse Deus quer agir, tá? Ele quer mostrar exatamente o seu poder revelado em cada um de nós. Através aqui, por exemplo, não é, do conhecimento, do discernimento que nós estamos solicitando para Ele. Ainda sabendo que nós somos capazes de fazer, Pai, me traga mais conhecimento aqui, me traga mais discernimento. Lucas, capítulo 11, verso 13. Você, sendo pai, sabe dar, pai mau, sabe dar as melhores coisas para o seu filho? Que dirá o pai quando lhe pedirem o seu espírito, ele os o dará. E quando o espírito vem nessa solicitação do pai, ele vem com dons que vão ficando aparentes para nós. Percebe, irmãos? Deus de poder, Deus de misericórdia. Não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Verso 7. A verdadeira sabedoria vem do temor de Deus e da humildade, afastando-o do mal. Não se impressione com a sua própria sabedoria, mas adverte contra a tendência humana de confiar em nossa própria inteligência e discernimento. Estou repetindo. Né? A autossuficiência
podem nos levar a ignorar a necessidade de Deus. Compreende isso? Se eu me mostro capaz e eu não solicito a destra de Deus para resoluções das quais eu tenho por fazer, essa autossuficiência é como se eu estivesse dizendo para ele: isso eu não preciso do Senhor. E nós somos dependentes. Ele é o nosso dono. Por opção, sem furo na orelha, mas dentro do nosso coração, nós temos essa escravidão por amor. Nós somos escravos de Cristo Jesus por amor. Amém. E sendo escravo, nós temos que ouvir a voz do nosso Senhor. Sempre. Salomão, ele relata que uma das melhores maneiras de se afastar do mal é manter temor e reverência a Deus. Isso nos impedirá de nos desviarmos. Em outras palavras, o senhor está nesse negócio? Estou dentro. O senhor não está nesse negócio? Estou fora. Simplesmente assim. O temor do Senhor deve ser o fundamento principal da nossa vida espiritual, moldando todas as nossas decisões e comportamentos. E no verso 8, então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. A força para os ossos, não é? Como se fosse uma metáfora, é uma metáfora, melhor dizendo. Ela pode ser entendida, né? Que isso nos trará vitalidade e força física. Ao confiar em Deus e viver de acordo com os seus princípios, nossa mente e o corpo experimentarão paz e harmonia. Quando você convoca a Deus para os acontecimentos, automaticamente você já tem paz. Porque você deu prova, tanto para você quanto para Ele, que você está dependente dEle naquela situação. Não vendo o que é viver o cristianismo, viver Deus na prática, colocando Ele à frente de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas indistintamente. Não está falando amar a Deus sobre, não é, meu bom emprego, amar a Deus sobre o meu bom carro, amar a Deus sobre a minha boa casa. É todas as coisas, das pequenas às macros, que nos alegram. Nós temos um Pai amoroso. Esse Pai quer fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Creiam nisso, vivam exatamente sobre essa dependência, porque é isso que Ele espera em cada um de nós. Você não está acumulando Ele de afazeres, não, muito pelo contrário. Ele quer fazer, Ele é realizador, Ele é fazedor, Ele é galardoador. Isso significa, ou melhor, isso não significa que aqueles que temem a Deus nunca enfrentarão doenças. Claro que sim. Mas sugere-se exatamente aqui que a obediência a Deus e a rejeição do mal contribuam para uma vida mais saudável e equilibrada. Concluindo, a confiança no Senhor é a base para uma vida plena e abençoada. Quando confiamos em Deus, vivemos em obediência, bondade, lealdade e temor a Ele, somos recompensados com paz, direção e bênçãos. Eu sempre falo, irmãos, que eu não consigo ler a Bíblia sem fazer conjecturas. Observar exatamente o que está acontecendo naquele momento e observando através dessas conjecturas que eu faço, eu fico imaginando quantas foram as vezes que Salomão se orientou através da palavra do seu pai, o rei Davi. Quantas vezes soou isso, na cabeça de Salomão, quando ele ia fazer as coisas.
quando ele solicitava exatamente a dependência desse Deus, esse Deus que falava com ele em sonhos. Davi, pai de Salomão, rei de Israel, e o homem segundo o coração de Deus, ele escreveu: entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37:5. Nessa que é uma palavra de encorajamento e confiança plena em Deus, eu fico imaginando quantas vezes Salomão ouviu isso de Davi. E dessa preciosidade para se entregar é que brota, não é, essa escrita dele sobre a joia dessa manhã que está pendurada agora no nosso pescoço. Bondade, lealdade na revelação do Senhor. Feche seus olhos. Abaixe a sua fronte. Nesta manhã, nesse instante, eu convido você a refletir em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus. Onde você tem se apoiado no seu próprio entendimento? Pense agora quantas coisas que você faz pela sua própria iniciativa. Veja se Deus está ou não nesse negócio. Entregue-se verdadeiramente para Deus, em especial todas essas áreas, e experimente a paz e a direção que Ele promete na sua palavra. Confia no Senhor. Confia nesse Deus realizador. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai Celestial. Conhecemos e reconhecemos que muitas vezes, Senhor, confiamos em nós mesmos e nos afastamos do seu caminho. Hoje, nos rendemos totalmente a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar plenamente em Ti, a seguir os Seus caminhos e a viver de acordo com a Sua sabedoria. Que possamos, Pai, experimentar as bênçãos que vêm de uma vida vivida na Sua presença, Senhor, na Sua dependência, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos ter orientado, explicado, ensinado, através do Seu Santo Espírito, Pai, o valor da bondade, o valor da lealdade, que nós devemos entronizar, colocar estas virtudes no mais profundo do nosso ser. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Em Seu nome, Jesus, é que Te agradecemos. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.